E aí, gente, boa noite, paz, sejam bem-vindos. Esperar um minutinho aí para a galera ir chegando aí. Betânia, Bruna, Jeremias, Rosielena, muito obrigado. Tá bom? Daqui um minutinho, no máximo 2 minutos, a gente já entra no assunto aqui. Vamos dar um tempinho para a galera entrar. Leandra, Mônica, Pai do Senhor, boa noite. Estamos aqui animados, vamos falar um pouquinho sobre a origem do homem. Boa noite, Jeremias, seja bem-vindo, Deus abençoe. Leandra, Mônica. Vai convidando aí, galera, o pessoal aí. Não vai ser uma live demorada, ela vai ser bem rápida, bem objetiva. Beleza? Vai clicando aí no aviãozinho aí. Vai convidando os amigos. Kátia, seja bem-vinda. Boa noite. Cleide, boa noite, seja bem-vinda. Wellington Souza, seja bem-vindo. Ana Lúcia, também a Camila. Tudo bem? Muito obrigado a vocês que estão com a gente aí. Kilder, Pai do Senhor, meu amigo, como é que tá o novo Brasilzão aí? Andréia Nunes, seja bem-vinda. Dentro de um minutinho a gente já começa a falar sobre o assunto aqui, tá? Sobre o tema. Tânia, boa noite, Tânia. Ana Lúcia de Jesus, boa noite. André Nunes, Pai do Senhor. Paula, boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda. Pessoal, vai enviando aí o convite, convidando a galerinha aí para estar participando. O assunto hoje é um assunto muito importante, onde a gente vai dar aqui alguns detalhes que às vezes passa desapercebido, né? Aí nos conteúdos de internet, nas igrejas. Nós vamos aqui simplesmente compartilhar de um conhecimento com vocês, tá bom? Andréia, paz do Senhor, seja bem-vinda, Deus abençoe. Vai convidando aí os amigos, os parentes, tá bom? Vai enviando aí o aviãozinho aí, o convite pra galera. Tá joia? O assunto hoje é sobre a origem do homem. Como é que tá a luz de fundo aí? Dora, tudo bem? Boa noite, seja bem-vinda. Ó, a gente tem essa opção aqui, ó. Opção vermelha, né? Ó. Acho que ficou muito pesado, né? Tem a opção roxa, ó. O que vocês acham? Fica legal, né? E tem o verdinho, que descansa um pouco as vistas, a visão. Bom, pessoal. Vamos lá? O tema de hoje é a origem do homem. Eu não vou entrar aqui no campo científico, porque eu não sou cientista. A ciência vai falar sobre a origem do homem, onde tem a teoria da evolução. Eu respeito muito quem acredita, quem concorda com a teoria da evolução do homem, que o homem ele veio da evolução através do macaco, né? A teoria de Darwin. Ó, também tá com a gente aí o Moadil, para quem não sabe é meu pai, viu? Benção, pai. Te amo, seja bem-vindo aqui. Tá falando lá do Mato Grosso, lá da fazenda. Fala aí, pai, o nome da fazenda aí do senhor. Fazenda da Mina, né? Fazenda boa de água, muito córrego, represa, tanque de peixe. As vaquinhas de leite. Aí o que acontece? Tem a teoria. A palavra teoria, gente, quando se diz teoria, é porque não foi comprovado cientificamente com resultado absoluto. Tá aí com a gente também a Day Lopes, seja bem-vinda. Então, tudo que é teoria são coisas que não são comprovadas cientificamente e nem comprovadas também em laboratório. Quando uma teoria ela é comprovada cientificamente, tem um resultado que comprova que é de fato, que é testado em laboratório e já deixa de ser teoria. Então, por enquanto, a evolução do homem, que o homem veio do macaco, a teoria de Darwin, continua sendo uma teoria, porque não tem nada ainda comprovado, ainda não chegou a uma conclusão unânime dentro do conselho científico, tá bom? Mas eu vou estar falando sobre a origem do homem a partir de uma visão bíblica, de uma visão teológica.
Tá bom? Vou usar aqui alguns versículos como um texto base para a gente estar argumentando. Lembrando que a criação do homem, a origem do homem está inserida na Bíblia, no Antigo Testamento, no livro do Gênesis. Lembrando que quem escreveu o Gênesis foi Moisés. Moisés escreveu o Pentateuco, né, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Então Moisés, sobre inspiração divina, ele escreveu o Gênesis, o Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E é no livro de Gênesis que ele vai falar sobre a origem do homem. Então vamos ler aqui, capítulo de número 1, no livro de Gênesis, e o versículo de número 26, diz o seguinte. Antes de eu ler, pessoal, vocês estão me ouvindo bem? O áudio tá beleza? Tá tranquilo? Se tiver tranquilo aí, dá um joinha aí para mim, tá bom? Tá tudo tranquilo? Estão me ouvindo bem? Beleza, obrigado. Se quiserem convidar mais pessoas aí, viu? Vou ficar muito honrado. Olha só o que diz a palavra. E disse Deus. Quem é que disse? Quem falou? E disse Deus. Façamos. Olha só que a palavra está no plural e não no singular. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. Vamos lá. Agora nós vamos ler um versículo que está no capítulo de número 2, do mesmo livro de Gênesis, tá bom? E o versículo 7 e 8. Olha só o que está dizendo. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes, tem algumas traduções que vai dizer narinas, o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Quando nós lemos o texto em sequência, dá a entender que Deus criou o homem 2 vezes, porque no capítulo de número 1 e o versículo 26, Deus estava conversando com o Filho e com o Espírito Santo. Por isso que ele disse, façamos. Ele não disse, vou fazer o homem. Façamos. E aí no versículo 27 vai dizer, e criou Deus. Essa palavra criou, criar, no hebraico arcaico, na raiz da palavra, significa trazer à existência aquilo que não existia. Então, nesse versículo aqui, Deus ele não dá forma ao homem, mas ele traz o conceito do homem que ainda não existia. Ou seja, ele traz o conceito daquilo que não existia para existir. Por isso que Deus cria o homem. Só que depois que Deus traz o conceito de trazer do inexistente algo para existir, Deus vai criar muitas outras coisas. E aí lá no capítulo de número 2, no versículo 7 e 8, olha só o que diz, eu vou repetir de novo. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Depois que Deus traz o conceito de criar, trazer à existência aquilo que não existe, Deus agora vai dar forma. Lembrando, olha só o detalhe. Obrigado, Andréa, também a Maria, a Catiele, também a Toniela. Sejam bem-vindas. Agora, olha só que detalhe. Deus, ele não formou e não criou o homem na dimensão espiritual do céu. Se Deus criou o homem do pó da terra, Deus, ele saiu da habitação dele, da dimensão espiritual, e ele veio para a dimensão terrena, ou seja, para a terceira dimensão. Por que terceira dimensão? Nós vivemos em um mundo, em um universo de 3D. Terceira dimensão. Pastor, por que terceira dimensão? Observe
Olhe bem para os lados aí, observe os detalhes dos objetos que estão na sua casa. Toda a matéria que compõe a terceira dimensão, ou seja, esse mundo que é físico, palpável e visível, esses objetos, essas geometrias, elas são formadas. Elas vão ter largura, comprimento, altura ou profundidade. Observe todos os objetos. Tudo, uma casa, um lápis, um celular, uma caixinha de fósforo, tudo vai ter largura, comprimento, altura ou profundidade. São esses detalhes que compõem o mundo da terceira dimensão, o mundo 3D. Qual seria o mundo da segunda dimensão, ou o mundo 2D? Seria, digamos assim, o mundo das sombras. Se você observar aqui, eu vou pegar uma caneta, ó, tá vendo a sombra dela na minha testa? Quando você olha para uma sombra, toda sombra ela vai ter largura e comprimento. Porém, ela não vai ter altura e nem profundidade. Então, Deus ele sai da habitação do mundo espiritual, da dimensão da imatéria, e vem para o mundo material e da matéria. E Deus ele vai usar os recursos, ele vai usar os componentes, as matérias que estão aqui no mundo da terceira dimensão para poder formar o homem. Olha só que detalhe interessante. Deus vai usar os elementos da terra e os elementos da natureza, né? Os elementares por aí, eles falam, né, sobre os 4 elementos da natureza, que é terra, fogo, água e ar. E eu digo para vocês que Deus usou todos esses elementos para formar o homem, para dar origem ao homem. Olha só que detalhe interessante. O primeiro elemento que Deus vai usar para poder fazer o homem, para poder formar o homem, é a terra. Ele vai pegar o pó da terra, só que o pó da terra sozinho, ele não dá liga, ele não tem mistura. E aí Deus pega o segundo elemento da natureza, que é a água. E aí Deus mistura a água no pó da terra e forma-se a liga, o barro. Seja bem-vindo, Bel, Andréa Nunes, Elizabeth, tá bom? E aí Deus pega e mistura a água com a terra, vai formar a liga, o barro. E aí o que acontece? Deus começa a dar forma a esse barro. Diferente do oleiro, que às vezes pega um pedacinho de barro lá, faz isso aqui e fala, eu vou fazer o braço do boneco, a mãozinha. Deus não fez o homem de fora para dentro. Deus começou a fazer o homem de dentro para fora. Deus começou fazendo no barro, ele começou fazendo as células tronco. Ele começou fazendo as células. Ele começou fazendo os tecidos. Ele fez todas as estruturas musculares, as estruturas ósseas e articulações, as membranas, os vasos linfáticos, o sistema venoso. Perceba que Deus ele vai trabalhando de dentro para fora. E aí Deus forma o boneco. E esse boneco ele é inanimado. Por quê? Porque esse boneco ele ainda não tem vida. E aí Deus vai usar o terceiro elemento. Qual que é o terceiro elemento? O terceiro elemento é o ar. Perceba que Deus usou o primeiro elemento terra, o segundo elemento água, e agora ele vai usar o ar, o oxigênio. Porque o texto diz que Deus soprou o fôlego de vida nas narinas do homem. Olha só que detalhe importante. Antes de soprar nas narinas do homem, o homem era simplesmente um boneco inanimado. Então, quando Deus ele sopra nas narinas do homem, o texto vai dizer, olha só, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida. Olha só o detalhe importante, gente, presta atenção. E o homem foi feito alma vivente.
Então Deus fez o corpo, que era a matéria, o barro, o carbono. Aí Deus soprou, esse sopro é o espírito, porque Deus, a Bíblia diz que Deus é gerador de espírito. Assim como uma mulher gestante gera um bebê no ventre dela, Deus gera espírito dentro dele. E aí Deus colocou esse espírito que foi gerado dentro dele para dentro do homem. Aí o homem já tinha o corpo e tinha o espírito. E quando o espírito entrou no homem, o homem recebeu uma alma. Aí ele foi feito alma vivente. Lembrando que o corpo, a matéria, a carcaça, ela só é feita para comunicação com outros corpos, porque no mundo que nós vivemos, que é o mundo da terceira dimensão, para nós comunicarmos com as pessoas, nós precisamos do corpo. Qual é a função do espírito? O espírito é algo da parte de Deus que ele colocou no homem para se comunicar com o homem. Porém, o homem só consegue se comunicar com Deus uma vez que o homem ele tem fé e tem o coração e tem o temor do Senhor. Aí quando Deus ele comunica com o homem, Deus não comunica com a matéria, com a carne. Deus não comunica com a alma do homem, Deus comunica com o espírito do homem. Então, o espírito do homem, quando eu digo homem aqui, eu estou me referindo a homens e mulheres. Então, o corpo, ele serve para se comunicar com outros corpos. O espírito que está em nós é um aplicativo que Deus colocou em nós para comunicar conosco. E a alma, pastor? A alma é aonde está o centro das nossas emoções. Todas as nossas vontades, todo o nosso querer, todos os nossos sentimentos, toda a nossa intelectualidade, ela está na alma. E a Bíblia fala muito bem sobre a questão do corpo, da alma e do espírito. Certo? E olha só, então vamos falar aqui mais sobre a origem do homem. Vocês estão entendendo isso? Se estão entendendo, estão gostando, dá um joinha aí, dá um coraçãozinho para mim ver, para mim ficar animado aqui, para mim dar mais detalhes para vocês. Vamos lá, pessoal? Agora olha só que detalhe interessante. Deus estava aqui na Terra durante o momento da criação do homem. Foi feito com os elementos da terra. Aí você sabe o que acontece? Deus usa também o fogo. Só que o texto não vai dizer que Deus usa fogo. Você sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o nosso Deus ele é um fogo consumidor. Ele é fogo abrasador. Essa palavra abrasador, quando você pega a etimologia na raiz do hebraico, significa que fogo abrasador significa fogo que queima fogo. Então, diferente do oleiro, quando faz um vaso, quando ele faz um objeto de barro, que ele leva aquele objeto para dentro de um forno ou de uma fornalha para poder ter tempero, temperança e consistência, Deus não pega o homem e coloca dentro de uma fornalha ou dentro de um forno, não. O próprio Deus, sendo fogo abrasador e sendo fogo consumidor, no momento que Deus estava moldando o homem, Deus também já estava dando a consistência e a têmpera para o homem. Não foi preciso de levar o homem para dentro de um forno, porque o próprio Deus, a caloria, o fogo de Deus e o fogo do Espírito Santo que estava presente naquele momento, porque o Espírito Santo de Deus que estava junto ali na criação do homem, ele é representado por dois arquétipos. Ele tem uma figura representativa pela ave, a pomba, e ele é representado também pelo fogo. Lembra que quando Jesus foi batizado no Rio Jordão por João Batista, quando o Espírito repousou sobre Jesus Cristo, veio em forma de corpórea de uma pomba. Quando os discípulos, aquele pessoal estava reunido na festa do Pentecoste, que eles receberam a visitação do Espírito Santo, quem estava para o lado de fora do cenáculo, viam repousar sobre a cabeça de quem estava lá línguas repartidas como de fogo.
Então, a representação do Espírito Santo de Deus, o arquétipo é fogo. E Deus também é fogo. Então, na hora que o homem estava sendo formado, ele já estava recebendo a têmpera. Isso aqui é forte. Olha só que detalhe. E aonde foi que Deus fez o homem? Deus não fez o homem dentro do jardim. Tem gente que pensa que Deus criou e formou o homem dentro do jardim. Deus fez o homem em um lugar chamado a face de Deus. Depois que Deus faz o homem, dá o fôlego de vida para o homem, que o homem se torna uma alma vivente, sabe o que acontece? Deus planta, Deus forma um jardim, e depois que esse jardim está formado, Deus vai lá no lugar que ele fez, que ele criou, que ele deu forma para o homem, pega o homem, traz e coloca o homem para habitar dentro do jardim. Está duvidando? Olha só a sequência. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Olha o versículo seguinte. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Não é jardim do Éden. É jardim no Éden. Da banda do Oriente. Olha só o que ele fez. E pôs ali o homem que tinha formado. Tem muita gente que pensa que Deus formou o homem dentro do jardim. Não, Deus formou o homem fora do jardim. Quando Deus formou o homem, nem jardim existia. Aí só depois de formar o homem que Deus planta. E olha só, Deus ele forma esse jardim de uma maneira tremenda, conforme o querer dele. Imagine só um engenheiro, um urbanista, um jardineiro que cria, que planta jardins lindos, urbanistas que deixam cidades lindas e maravilhosas. Já é uma coisa excepcional, excelente, de encher os olhos. Agora imagina esse jardim que Deus criou para colocar o homem. E aí detalhe, ó, vou dando outros códigos aqui para vocês. Quando Deus coloca o homem dentro do jardim, Deus vai dar uma ordem para o homem. Só para o homem. Lembrando que Eva ainda não existia. Aí Deus pega e fala para o homem, para Adão. Adão, de todos os frutos que estão no jardim, deu fome, meu filho? Pode comer, que eu plantei foi para você. Isso aqui é para você. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, não é para você comer. Presta atenção nesse detalhe. Deus deu a ordem para não tocar no fruto para o homem. E aí foram se passando os tempos. E aí o próprio Deus observou que não era bom que o homem estivesse sozinho. Por isso que ele disse, não é bom que o homem fique só, esteja sozinho. Eu vou fazer uma companheira para ele. Tem traduções que vai falar, vou fazer uma adjuntora para ele. Aí a Bíblia diz que Deus fez cair sobre o homem um profundo sono. E Deus tirou da costela do homem, cerrou, tirou a costela, e da costela ele formou a mulher. E ele foi e costurou, cerrou a carne no lugar. Quando o homem acorda desse profundo sono, dessa anestesia que Deus deu para ele, que ele olha para a mulher, ele falou o quê? Essa é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Eu vou chamar ela de varoa. O nome de Eva não era Eva, era varoa. Mas olha só o que acontece. Vou até fechar a Bíblia aqui que eu já estou terminando. Eva não ouviu de Deus sobre a questão de tocar ou comer o fruto proibido. Quem recebeu a ordem foi Adão. Não sabemos se Adão ensinou Eva. Tipo, meu bem, meu amor, minha princesa, minha metade. Antes de você existir, um dia, o Criador falou para mim que do fruto daquela árvore ali, ó, tá no meio do jardim, não é para comer. E mesmo que ele tenha falado, ela foi enganada pelo diabo. Aí o que acontece? O diabo, que é espírito, ele não é matéria. Se o diabo conversa com Eva, ela não iria ouvi-lo.
Aí é por isso que o diabo ele vai incorporar dentro de uma serpente. Por que dentro de uma serpente? Porque a Bíblia vai dizer que a serpente era o animal mais astuto que tinha. Ele poderia muito bem ter entrado num bicho preguiça, não entrou. Poderia ter entrado numa onça, num leão, no urso, num macaco, mas não entrou. Por quê? Porque a serpente que era o animal mais astuto. Então, Satanás, o diabo, que é espírito, ele entra dentro de uma matéria, de um corpo, para poder se comunicar com a mulher. Aí sabe o que acontece? A mulher cai na lábia. Ela é enganada. Então ela come do fruto e dá também do fruto para o homem. Aí o que acontece? A janela da alma foram abertas. O que é a janela da alma, gente? É os olhos. Os olhos são a janela da alma. E foi aberto o entendimento e o conhecimento. O que é bom e o que é ruim. O que é mal, o que é bom. Aí quando o homem ele é despertado, ele tem vergonha. E aí a Bíblia diz que todos os dias na viração do dia, olha só que privilégio, gente. Todos os dias à tarde, Deus ele saía da habitação dele e vinha para a nossa dimensão para receber o culto. Hoje nós reunimos para prestar culto, para enviar culto, para enviar adoração. Deus, ele descia e ele vinha para o culto, receber o culto. Ele vinha de encontro com o culto. Ele vinha conversar com o homem, passear pelo jardim com o homem. Só que nesse dia, quando Deus chega, algo diferente acontece. Adão, meu filho, cadê tu? Papai veio conversar com você, papai veio passear, papai veio ver como que você está. Aí o texto diz que quando o homem ouve a voz de Deus ressoar pelo jardim, e vendo e percebendo que estavam nus, eles esconderam da presença de Deus. O que eu aprendo aqui? É que não é porque eu habito, eu moro num jardim que Deus preparou para mim. Não é porque eu moro no jardim de Deus. Não é porque Deus me deu poder e autoridade. Não é porque Deus falou, pode governar sobre todas as coisas. Não é porque Deus me deu uma esposa linda. Não é porque eu vejo Deus face a face todos os dias e converso com Ele, que eu posso fazer de tudo. Existem limites estabelecidos por Deus. E quando esses limites eles são ultrapassados, a consequência chega. Deus falou que o homem podia fazer de tudo. Podia comer de todos os frutos. Podia dominar sobre os peixes, sobre os animais, sobre as aves. Cultivar a terra. Só que Deus só pediu uma coisa, para não tocar nesse fruto. Ele colocou um limite. Ou seja, não é porque eu vejo Deus todos os dias, falo com Deus, tenho comunhão com Deus, estou na presença de Deus que eu posso fazer de tudo. Quando eu ultrapasso um limite estabelecido por Deus, vai ter consequência. E nesse caso, qual foi a consequência do homem? Aí Deus chega, o homem está envergonhado, pegou folhas, galhos, para tampar a sua nudez. E aí naquele momento Deus vai ter um diálogo. Aí Deus, vendo que o homem estava envergonhado, Deus ele imola, ele sacrifica o primeiro animal do planeta Terra. Ele sacrifica o animal e com a pele do animal ele vai fazer vestes para poder revestir, para poder, aliás, vestir o homem, para cobrir a nudez do homem. Aí no momento que Deus ele costura, ele faz sobre medida, fala, essa roupa aqui ficou bacana em você, Adão. Essa roupa ficou bacana em você, Eva. Aí Deus vai ter ali uma conversa com o homem, vai ter uma conversa com a mulher, vai ter uma conversa com a serpente animal.
e vai ter uma conversa com Satanás. Quer saber o que rolou nessa conversa ou não? Quem quer saber o que rolou nessa conversa? Dá um joinha aí para mim ver quem está interessado em saber o que rolou nessa conversa. Nesse bate-papo, nessa reunião. Vamos lá? Primeiramente, quando Deus olha para o homem, Deus não amaldiçoa o homem primeiro. Deus vai amaldiçoar a terra. Olha só o que Deus falou. Adão, maldita é a terra por tua causa. Maldita é a terra por tua causa. A partir de hoje, presta atenção nesse detalhe. A terra produzirá espinhos, cardos e abrolhos. Isso significa que, antes do homem pecar, não existia nenhum tipo de planta e nem de relva ou de vegetação que produzia espinhos. Toda vegetação que produz espinhos é consequência do pecado. Ô Ramon! Bem-vindo, meu amigo! Mas aí ela acabou de chegar da sua casa agorinha, viu? A gente organizou os negócios lá que você pediu. Deus te abençoe aí nessa nova empreitada, viu? Ramon é amigo da gente aqui, professor do Instituto Federal. Viajou lá para o Paraná, vai fazer o doutorado dele de engenharia de alimentos. Deus continue te abençoando, Ramon. Mira, seja bem-vinda. Antes do pecado não existia nenhum tipo de planta com espinhos. Não existia o sabor amargo. E não existia pedras pontiagudas que perfuram os pés. Aí Deus vai olhar para o homem e vai dizer: tu, Adão, a partir de hoje, do suor do teu rosto comerás. De hoje em diante, meu filho, se a tua barriga doer, se o estômago roncar, deu a fome, você vai ter que trabalhar, você vai ter que lavrar a terra, você vai ter que plantar, você vai ter que colher. Com dores comerás. E eu não conheço nenhum homem que trabalha o dia todinho debaixo do sol quente, que quando chega à tarde ele não está sentindo dor, fadiga e cansaço. Aí Deus agora olha para a mulher. Aí o que Deus fala para a mulher? A partir de hoje, com dores terás filho. E tu serás sujeita, submissa. O teu esposo vai te governar. Ou seja, antes do pecado, a mulher era para gerar filhos e não sentir dor, não sentir cólica, não sentir contrações. Mas pela consequência do pecado, agora para poder dar luz, ela vai ter que sentir dor, vai ter que sentir aquela cólica, vai ter que sentir aquelas contrações que a mulher chega a gemer e gritar de dor. Não era para a mulher ser submissa ao homem, nem sujeita ao homem. Lembra que Deus falou, vou fazer uma auxiliar, uma adjuntora, uma que esteja do lado, de pareio, tirando o machismo fora, querendo ou não. No DNA, na cultura, dentro de um lar, entre um casal, o homem parece, dá a entender, tirando o machismo, viu gente? Não confunda isso. O homem, tem mais autoridade dentro do lar. Mas não era para ser assim. Deus falou, a partir de hoje tu serás sujeita ao teu marido e ele te dominará. Tem tradução que vai falar, ele vai te governar. Beleza. Agora Deus vai falar com a serpente animal. Com a serpente animal, não confunda. Deus falou assim para ela, portanto tu és, dentre todos os animais, a mais astuta. A partir de hoje, tu vai rastejar sobre o teu ventre e pó comerás. Tem traduções que falam pó respirarás por toda a tua existência. Seja bem-vinda, Sabrina. Deus te abençoe. Anaí Alves também. Ou seja, dá a entender que a serpente animal, antes do pecado, ela tinha um outro jeito de se locomover. Ela não andava rastejando
o ventre, a barriga na terra, e não andava com o focinho, com o nariz tão perto da terra. Se um calango, um calango passar correndo na frente de uma cobra, que fazer uma poeira, a cobra respira o pó daquele calango. Aí agora Deus vai olhar para o diabo e vai falar com ele também. Olha só o que Deus fala para o diabo. Da semente da mulher, se referindo de Eva e se referindo da posteridade. Já está falando sobre Jesus. Está falando sobre o Messias. Deus já está falando sobre o resgatador. Meu amigo Adenilson de Confresa, Mato Grosso. Pai do Senhor, meu amigo. Deus abençoe. Adenilson é meu amigo desde a época da nossa mocidade, juventude, adolescência. Pastor abençoado. Olha só. Da semente da mulher vai nascer um que vai pisar e esmagar a tua cabeça. Porém, tu vai ferir o calcanhar. Viviane, seja bem-vinda. Obrigado, Deus seja louvado. O que Deus falou para o diabo? Que ele iria até ferir o calcanhar da semente da mulher. Mas da semente da mulher, iria esmagar, que é Jesus. E isso aconteceu. No momento da crucificação, que a cruz, ela desceu, a haste desceu dentro do buraco. Aquele momento foi o momento que Jesus esmagou a cabeça da serpente. Aí o que acontece? Sabe o que acontece? Teve um detalhe que eu esqueci de falar antes. Quando Deus fala com o homem, porventura tu comeu do fruto que eu falei para você que não era para comer, sabe o que o homem faz, gente? Olha o que o ser humano é quando o ser humano, uma vez que está em pecado. Ele não assume responsabilidade. Tem muita gente que não assume as responsabilidades. Sabe o que o homem falou para Deus? Para Deus. Quando Deus fala, porventura tu comeste do fruto que eu te ordenei para não comer? Olha o que o homem fala. Ah, Senhor, que a carinha de mimimi, né? A mulher que tu me deste me deu do fruto e eu comi. Transferiu a responsabilidade para a mulher. Aí quando Deus olha para Eva, Eva também não assume a responsabilidade. Ela vai pôr a culpa em quê? Na serpente. Ela vai falar assim para Deus, a serpente me enganou. Aí quando Deus vai para o diabo, irmãos, foi mais honesto do que o homem e a mulher que estavam em pecado. Porque o diabo não transferiu a responsabilidade. É como se ele falasse assim, foi eu mesmo, eu fui o culpado, eu induzi, eu menti, eu fiz com que a mulher comesse do fruto e a mulher deu do fruto para o homem comer. Mas quando Deus conversa com Adão, Adão coloca a responsabilidade da mulher. Quando Deus olha para a mulher coloca a responsabilidade no diabo, na serpente. É forte, né? Você vê, são detalhes tão pequenos que às vezes passa desapercebido. Aí o que acontece? Deus vai colocar o homem para fora do jardim. É porque Deus é ruim? É porque Deus é mau? Não. Aquilo foi um ato de misericórdia e de bondade da parte de Deus de colocar o homem para fora do jardim. O homem agora, colocado para fora do jardim, ele vai habitar no lugar chamado a face de Deus, que foi o lugar onde ele foi criado, ele foi formado. Aí o que Deus faz? Deus coloca querubins na porta oriental, ou seja, do lado onde o sol nascia. Na porta que dava acesso para dentro do jardim. E aí ele coloca também uma espada de fogo, ou uma espada flamejante, que circulava o jardim, que guardava o caminho, o trieiro, a estrada, a picada, a rodovia, a BR, a rua, que dava acesso à árvore da vida. Por quê? Porque uma vez o homem aqui fora, agora sofrendo, quando ele lembrasse das delícias do que era lá no jardim, ele iria querer entrar no jardim de novo. Ele queria voltar para dentro do jardim, para dentro do paraíso. E se o homem agora que está em pecado, ele entra dentro do jardim e come da árvore da vida,
o homem seria um eterno pecador, sem ter direito à redenção. Se uma vez o homem que está em pecado, ele come da árvore da vida, ele seria um eterno pecador. É por isso que tem muita gente que não entende isso aqui, ó. Tem gente que fala assim, pastor, eu recebo esse tipo de pergunta direto. Pastor, se Deus é amor, ele é a fonte do amor. Se Deus ele tem o poder para tudo, se Deus pode tudo, por que que Deus ele não chama o diabo, o capiroto, o Lúcifer, a capetaiada toda, e perdoa eles? E aí acaba com esse negócio de maldade. Aí acaba, é exterminado o mal sobre a terra. Deus tem o poder para fazer isso, irmãos? Tem. Só que Deus, ele colocou leis, ele estabeleceu leis e limites para tudo. Por que que o diabo não recebe o perdão de Deus? E Deus Júnior, seja bem-vindo, meu amigo. Como é que estão as coisas aí na nossa Jussara, Goiás? E Deus Júnior, cantor abençoado, pregador abençoado. A esposa é pregadora também. A gente trabalhou junto, a gente era líder, a gente foi líder de jovem na Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, em Jussara, Goiás. Por que que Deus não perdoou ou não perdoa o inimigo? Satanás, o diabo. Porque quando o diabo ele se rebelia contra Deus, na dimensão dos céus, ele pecou em um lugar de eternidade, onde o tempo Cronos não existe, onde existe o tempo Kairos. Então, se ele pecou em uma dimensão de atemporal e de eternidade, ele se tornou um eterno pecador e um eterno rebeliador. Por isso que para ele não tem jeito. Adeilton Ângelo, seja bem-vindo. Obrigado. Agora o homem, na dimensão da terra, do palpável e visível, do mundo físico, o tempo é Cronos, não é eterno. Por isso que o homem, quando peca, ele não peca em um estado de eternidade. Porém, dentro do jardim tinha a árvore da vida. É por isso que quando o homem peca, Deus tira eles imediatamente de dentro do jardim. Porque se o homem, estando em pecado, ele come do fruto, ele seria um eterno pecador. Aí sabe o que acontece? Cada vez que o homem ele se afasta de Deus, vai piorando o seu estado. Aí Adão e Eva estão fora do jardim. Lembra que quando eles estavam dentro do jardim, nós podemos colocar isso aqui como uma tipologia bíblica, fazendo uma análise e uma comparação com o tabernáculo. Quando o homem tinha comunhão com Deus, antes de pecar, ele vivia no Santo dos Santos. Onde é o Santo dos Santos? É onde Deus se manifesta. Onde Deus fala face a face, cara a cara. Aí quando o homem peca, que é colocado para fora do jardim, ele já não está no ambiente dos Santos dos Santos, mas ele está no lugar, no átrio. E no átrio, quem está no átrio não vê e nem fala com Deus face a face. E aí o homem que agora está fora do jardim vai ter filhos. Aí vem Caim e Abel. Aí Caim mata Abel. Aí o que Caim fala? Maior é o meu pecado do que eu possa ser perdoado. Olha só, fugirei eu. Tem tradução que fala, sairei eu da face do Senhor. Não era da presença e da face do Senhor, porque Deus não falava com Caim face a face, mas é o lugar da terra de origem, onde Deus pegou a terra para formar o homem, que chamava a face do Senhor. E aí Caim, ele vai para uma terra chamada Nod, ele se distancia. Perceba que quando o homem peca, ele é tirado de dentro dos santos e é colocado no átrio. E aí, Caim, quando peca, que ele comete o homicídio, que ele foge para a terra de Nod, ele vai se afastando mais ainda, e ele vai lá para o pátio. E o tempo vai passando, o que acontece? Jesus, o sumo sacerdote, o Cordeiro de Deus,
Ai, ai. O príncipe da paz, o pão da vida, a água, ele veio e ele pagou o documento, a dívida que nós tínhamos. E aí agora o homem que estava no pátio, através de Jesus Cristo, é reconciliado de novo e o homem agora passa a habitar novamente dentro dos santos dos santos. É por isso que você hoje, nós temos a oportunidade e o privilégio de falar com Deus face a face, em qualquer lugar, em qualquer momento. Tá bom? Em uma próxima oportunidade, eu vou encerrar por aqui, já está dando quase 1 hora de live, então vocês vão ficar enjoados de mim aí. Numa próxima oportunidade eu vou revelar para vocês, isso dentro da Bíblia, tá, irmãos? Onde está a espada de fogo que guardava o caminho que dava acesso à árvore da vida? Inclusive, isso foi um tema do meu doutorado. Quando eu fiz o meu doutorado de teologia, eu provei e mostrei dentro das Sagradas Escrituras onde aquela espada de fogo que guardava o caminho que dava acesso à árvore da vida, onde ela está hoje. Gente, é muita revelação, é coisa profunda. Quem quiser ficar sabendo onde essa espada de fogo está hoje, digita um ok aí ou um eu, que aí a gente vai preparar uma próxima live. Amém, Deus Júnior? Obrigado, Pai. Mar, seja bem-vinda, Dora. Digita aí, eu quero. Eu vou falar, vou revelar para vocês onde está a espada que ficava lá no Jardim do Éden, guardando o caminho que dava acesso à árvore da vida. Eu vou explicar todos os detalhes de onde ela está, como que ela... Não vou dar muito spoiler. Ai, ai. Inclusive, a tese do meu mestrado de teologia foi o porquê que Deus não aceitou, ou seja, porquê que Deus rejeitou a oferta de Caim. A gente aprendeu, né, na caminhada da vida, ouvindo as pregações, que Deus rejeitou a oferta de Caim, porque ele ofereceu frutos podres, essas coisas não tem nada a ver. Então a minha tese foi em cima disso. Aí a minha tese de doutorado foi justamente sobre a espada. E agora eu estou pensando o que eu vou defender, porque eu estou fazendo PhD, com ênfase e especialização em Antigo Testamento. Agora Deus vai ter que me dar uma revelação aí, para me saber qual é o tema que eu vou abordar. Tá bom, gente? Então, ó, muito obrigado por estar aqui nessa live, você que participou, que as bênçãos de Deus continuem sendo abundantes sobre a vida de vocês. Eu espero que, na minha maneira simples de falar, você tenha sido edificado por essa palavra, tenha aprendido algum detalhezinho que você não tinha percebido antes, vendo os ensinos, as pregações, tá bom? Ou às vezes até mesmo lendo os textos, que é o maior prazer para mim estar servindo vocês, compartilhando do conhecimento, do entendimento que Deus tem dado para a gente, tá bom? Quero agradecer de coração a todos vocês que estiveram nessa live. Que as bênçãos de Deus continuem sendo abundantes sobre a vida de cada um de vocês. E até a próxima, se Deus quiser, tá bom? Eu vou deixar essa live salva aqui no Instagram, quem quiser assistir ela depois ou enviar para algum amigo. Depois eu vou baixar ela e vou postar lá no meu canal Evangelho Agora, no YouTube, chama Evangelho Agora. Quem não é inscrito lá, se inscreva, tem muitos detalhes importantes, onde eu faço muitas perguntas e respostas bíblicas, tá? É muito bom, assim, para um conhecimento, tá bom? Um beijo no coração de todos vocês e um forte abraço. E até a próxima, se Deus quiser. Tamo junto até depois do fim. Tchau, um abraço. Somente o Senhor pode te ajudar, pode transformar o teu... Achei.